Bem-vindos mais uma vez à nossa reunião do Conselho Administrativo do Instituto Pauliprev, nesse dia 21 de setembro de 2020. Mais uma vez, estamos aqui nos reunindo por videoconferência, respeitando as normas sanitárias de isolamento e distanciamento social devido à pandemia Covid-19, que apesar de parecer que já terminou, porque as aglomerações, as festas, os bares, as praias andam lotadas, mas não terminou. Então, nós, como pessoas conscientes que somos, nos mantemos na reunião virtual por enquanto, até que tudo se melhore, se encaixe, né? Na pauta da reunião de hoje, no item 1, a aprovação da ata da reunião ordinária realizada no dia 2 de setembro de 2020. No item 2, ratificação sobre a aprovação da prorrogação do contrato de prestação de serviço da locação do sistema contábil, conforme documentos encaminhados previamente. Informações sobre a formalização do convênio firmado com a municipalidade sobre o atendimento aos auxílios por incapacidade temporária. Informações sobre os encaminhamentos quanto às eleições suplementares para preenchimento da vaga de conselheiro eleito inativo para o Conselho Administrativo em vacância. No item 5, informações sobre o processo de continuidade da certificação em nível 2 do Progestão, com a deliberação para aprovação quanto à continuidade da contratação de empresa certificadora. E no item 6, como sempre, caso haja tempo hábil, assuntos gerais que qualquer um de nós podemos trazer para discussão. Eu inicio, então, os itens da pauta, colocando em discussão e deliberação a ata que já foi previamente encaminhada por e-mail e por WhatsApp e feita algumas correções, foi lida, mas caso alguém queira fazer mais alguma colocação, além das que já foram feitas pelo Eric, pela Sirlene, por mim, eu abro a palavra para vocês, caso não, eu coloco em votação a aprovação. Alguém quer fazer alguma colocação sobre a ata do dia 2/9? Não. Então, eu vou colocar em votação. Eric? Aprovado. Paulo? Aprovado. Edson? Também aprovada. Fábio? Aprovado. Silene? Aprovado. Nara? Aprovado. Edu? Abre o microfone, Edu. Eu acho que é mais aprovada. Perfeito, obrigada, Edu. Então, Posso interromper um minutinho? Pode, claro, deve. É só o meu? Ou as pessoas também estão com problema aí que está cortando? Eric, só cortou você. Tá dando umas cortadas, está vendo aqui. Desculpa se der um atraso aí. Tá. Só você está truncando nas falas, o restante, para mim, está parecendo todo mundo falando normal. Então, tem um barulho ali agora. Entendi, não sei. Tá dando uma interferência sonora, mas nada que impeça de continuar, tá? Qualquer coisa vocês vão falando. Se ficar difícil, Eric, você fala, a gente espera você reiniciar, você sair e entrar de novo no link, tá tranquilo, tá bom? O item 2 é a ratificação sobre a aprovação da prorrogação do contrato da prestação de serviços da locação de sistema contábil, conforme documentos encaminhados previamente. Vocês querem que eu passe a palavra para o André, para que ele faça alguma colocação e depois a gente discuta? Alguém quer falar primeiro? Ninguém quer falar primeiro? André, você quer fazer as devidas colocações, por favor? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, em relação ao sistema contábil, é o sistema que a gente utiliza comumente para a gestão contábil do Instituto. Como nós já discorremos em algumas outras oportunidades, no passado nós tínhamos uma
consultoria contábil e tínhamos o sistema de gestão. Esse sistema de gestão é o software, é o sistema que operacionaliza os nossos procedimentos contábeis de acordo com as normas parametrizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sistema GCASP. Então, o que acontece? Nós viemos renovando esse contrato por determinados períodos, até que, com a contratação dos nossos contadores, e hoje nós temos o Evans contratado e habilitado, nós passamos a abrir mão do sistema de consultoria contábil, porque era um gasto desnecessário, tendo-se em vista que nós tínhamos o sistema. E no próprio sistema, como ele é operacionalizado de acordo com as atualizações e as normatizações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós ampliamos no termo de referência essa perspectiva de consultoria para o sistema, o que, via de regra, habilita o nosso contador a fazer todos os procedimentos contábeis necessários. Ainda mais nesse período de pandemia, em que nós estamos tendo muitos problemas com a operacionalização pelo próprio Tribunal de Contas. O próprio sistema do Tribunal de Contas hoje tem passado por uma série de inconsistências e de divergências em que ele emite alertas mesmo para aqueles jurisdicionados, né? São aqueles órgãos vinculados ao Tribunal de Contas em que estejam com as situações regulares. Pauliprev, a Câmara, a Prefeitura tem passado constantemente por essa questão. Ou seja, é um sistema do qual nós temos a necessidade, não podemos prescindir, porque a alternativa para ele seria o desenvolvimento de um sistema próprio, de um software próprio, com equipe própria que provavelmente não estaria habilitada a estar fazendo todos os procedimentos que uma empresa que só trabalhe com isso faz. Esse é o sistema adotado por praticamente todos os entes hoje no país, porque demanda de uma série de trabalho e a manutenção de uma equipe própria traz um ônus desnecessário à autarquia. Com isso, nós fizemos no ano passado uma licitação, uma nova contratação, parametrizando o sistema de acordo com as necessidades da autarquia, e agora, com o vencimento, nós precisamos fazer a prorrogação. Essa prorrogação é sempre feita baseada no termo original, né, no memorial descritivo original, aplicando o índice de correção, que é sempre o IPCA do período acumulado, que nesse caso foi de 2,31%. Ou seja, nós estaremos prorrogando um contrato que originalmente nos custou R$ 6.300 por mês, esse valor reajustado passa a nos onerar em R$ 6.445,53 mensais. Um custo-benefício bastante interessante para a autarquia, lembrando que nós não temos mais a despesa com a consultoria contábil, que era um valor equivalente, ou seja, isso nos trouxe economicidade para as contas públicas, para o erário do Instituto, ou seja, entendemos administrativamente que é a melhor opção e nós já tínhamos encaminhado previamente tanto o contrato original quanto o termo de aditamento proposto para conhecimento de todos. Então, com essas informações e explicações básicas, eu fico aberto aí para qualquer dúvida ou questionamento que qualquer conselheiro tenha. Perfeito, André. Só lembrando que esse assunto foi discutido anteriormente pelo grupo do WhatsApp do Conselho, e algumas pessoas, acho que todos, né, eu procurei aqui, a maioria, pelo menos, aqui já expressou o voto, e o voto da maioria foi favorável. Se alguém não expressou o voto no grupo e queira expressar agora na reunião, fique à vontade. Mas eu olhando o grupo, eu acredito que todo mundo
foi unânime aqui, favorável à prorrogação do contrato, tá? Alguém quer fazer alguma colocação sobre o assunto? Só uma, né, assim, seria só uma observação que o André, né, falou, é perfeito, questão da Aldesp, ele, assim, o Tribunal de Contas lança algumas alterações, não explica como, depois faz uma carta, um comunicado explicando como que é para fazer o procedimento, né? Que nem da Câmara, no caso, né, o André falou dos alertas. Tem um alerta lá do Poliprev que é bizarro, né? Você tem uma valorização de 335%, você tem que explicar o porquê que valorizou. O da Câmara que não conseguiu enviar um arquivo, né, no dia que o sistema dele estava fora do ar. Quer dizer, a gente tem culpa que estava fora do ar, a gente ficou com alerta. Então, só uma empresa, né, para ajudar mesmo a fazer essa assessoria, o sistema atualiza todo dia. Você recebe um comunicado à noite, no outro dia já está valendo e eles querem que você se vira. Parabéns, André. Tá ótimo. Então, como deliberado no grupo do Conselho, o Conselho, então, aprova por unanimidade a prorrogação do contrato de prestação de serviço do sistema contábil. O item 3 da pauta informações sobre a formalização do convênio firmado entre a Prefeitura e Pauliprev. É um assunto que nós já debatemos aqui nas reuniões do Conselho. O André já trouxe várias explicações sobre o assunto, eu já questionei várias coisas, já trouxe várias situações para que todos pensassem e enxergassem todos os horizontes possíveis dessa situação. E o André já havia nos adiantado que tinha tido um progresso, né, nessa situação desse firmamento desse convênio, mas eu queria que ele nos trouxesse, então, as novas informações que ele tem para serem passadas, tá bom? Pode a palavra é com você, André, por favor. Bom, nós colocamos como pauta novamente a discussão do termo de convênio, não especificamente para discutir o termo de convênio, né? Mas porque nas duas últimas reuniões do Conselho nós tratamos desse assunto. Na reunião passada, inclusive, o Edu fez comentários a respeito do conveniamento, né, durante outros assuntos. Então, a gente acha interessante a gente estar replicando para que quem assista, principalmente às nossas reuniões, tenha clareza da forma como as coisas estão sendo tratadas. No final do mês passado, eu encaminhei para conhecimento do Conselho, também no grupo do WhatsApp, o termo de convênio. Então, como não deu tempo para a gente discutir na primeira reunião do mês de setembro, eu vou deixar no final aberto para as perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma colocação, alguma outra demanda para apresentar. Mas, resumindo a situação, nós vínhamos com essa demanda desde que houve a reforma previdenciária, em novembro do ano passado, a respeito do nosso setor de perícias, que lá em 2017, quando foi criada a estrutura administrativa do Pauliprev, até por uma demanda do Ministério Público, então foi criada uma estrutura através da Lei 3570 e um rol de cargos que posteriormente, no ano de 2018, foram preenchidos através de um concurso público e foram pensadas as funções para o departamento de perícia na forma como o departamento funcionava, né? Com as funções médicas periciais, de assistência social e de enfermagem, distribuída entre técnica e enfermeira. Com o advento da emenda constitucional 103, novas regras foram criadas, em que o auxílio-doença passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária, sendo de responsabilidade do ente empregador a criterização para concessão e pagamento, ficando restrito ao rol de benefícios custeados pelo RPPS, caso do Pauliprev, apenas as aposentadorias e pensões. Com isso, nós tivemos, num primeiro momento, a preocupação sobre esse rol de funcionários que nós tínhamos contratados, concursados, e como administrar essa demanda. Iniciamos todos os trabalhos, primeiro do custeio financeiro por conta da municipalidade, tanto das despesas com o pagamento dos auxílios, quanto do eventual custeio do departamento de perícias.
Lembrando que durante as nossas últimas reuniões surgiram algumas dúvidas, algumas demandas, né, que fizeram com que nós tratássemos dessa questão com possibilidades diferentes. Alguns esclarecimentos são necessários que a gente faça para ficar registrado na reunião gravada e posteriormente na ata. O que acontece? O fato do auxílio por incapacidade temporária ter sido, em grande ou na sua quase totalidade, transferido para a prefeitura e numa quantidade menor da Câmara, porque o número de servidores da Câmara é pequeno, não faz com que o Pauliprev fique isento do pagamento do auxílio, porque o Pauliprev tem os seus próprios servidores. Então, a responsabilidade pelo custeio dos nossos auxílios são do próprio Instituto, como ente empregador, e a característica do setor de perícias, ela passa a ter uma outra composição, principalmente por conta daquela necessidade de análise mais aprofundada em relação às readaptações, quando a medicina do trabalho ou o médico particular do servidor o encaminha com pedido de aposentadoria por incapacidade permanente. Além disso, nós fazemos todo o acompanhamento, né, e as perícias administrativas para as concessões das aposentadorias especiais. Isso tem uma demanda, né, que é realizada junto ao Departamento de Medicina do Trabalho da Prefeitura e aos próprios servidores que trazem documentações, muitas vezes dos seus entes anteriores de vínculo empregatício. E, às vezes, uma aposentadoria especial, ela demanda de vários atendimentos, né, de vários esclarecimentos. Ou seja, então, nós tivemos um momento em que nós precisávamos entender como é que nós trataríamos do departamento de perícia e se esses servidores não ficariam subutilizados pela autarquia, já que estavam em estágio probatório e trazem um custeio consigo, aliado ao concurso público realizado. Enfim, essas demandas todas apresentadas, com pareceres jurídicos e as negociações com a prefeitura, chegamos a um termo que, em análise de todos os entes envolvidos, foi o melhor termo, que é o conveniamento para que a municipalidade pague o custeio da nossa folha de pagamentos em sistema pro rata, ou por rateio, né? Traduzindo. O que isso significa? Que de um número total de atendimentos realizados pelo Pauliprev, segregando por tipo de atendimento realizado, hoje nós temos conveniado com a Prefeitura, desde o final do mês passado, termo de convênio com data do dia 24 de agosto, que a municipalidade vai nos ressarcir naqueles valores referentes aos serviços prestados para a municipalidade, lembrando que o município passa por uma série de problemas estruturais em que não teria condições de absorver essa demanda dentro do DIMOP. Partindo da premissa que nós temos a responsabilidade institucional de cuidar de todos os nossos segurados, chegamos a um bom termo. As análises iniciais demonstram que a municipalidade vai custear, no mínimo, 90% da nossa folha de pagamentos. Então, as projeções dos últimos 2 meses que nós fizemos para estipular o que deve acontecer a partir do conveniamento, lembrando que o convênio ele tem a periodicidade mensal, foi um convênio firmado por 5 anos prorrogável. Esse convênio ele ficou formatado da seguinte forma: até um determinado período, nós encaminhamos uma listagem para o RH da Prefeitura, que faz a conferência dos atendimentos realizados e expede a ordem, né? Expedem a autorização para que a Secretaria de Finanças do município nos faça o ressarcimento daqueles valores até o 5º dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços. Resumindo, a nossa intenção, até o dia 24 de todos os meses,
nós encaminharemos as listagens para o RH da Prefeitura. Essa listagem será conferida e encaminhada para finanças e até o 5º dia útil, e aí variando, né, o 5º dia útil de cada mês pode cair em dias diferentes, nos fará o ressarcimento. Nossa folha hoje, ela está em torno de R$ 56 mil, já aplicando o dissídio de 4,05%. Nas estimativas iniciais, já o nosso rol de perícias médicas para aposentadorias por invalidez e para aposentadorias especiais, mais os eventuais afastamentos médicos que nós tenhamos dos próprios servidores, nos trará, em média, o ressarcimento pela Prefeitura de algo da ordem de R$ 51 mil mensais. Ou seja, nós temos uma estrutura montada, cujo custo de folha de pagamento para a gente deverá variar em torno de R$ 5 mil por mês, claro, de acordo com o rateio da demanda. Não tivemos no último ano, nos últimos 12 meses, nenhuma alteração que traga significância, né, exagerada para esses valores, então estimamos que o convênio firmado nos trará o custeio disso para os próximos 60 meses. Claro é que é um processo em que demanda de acompanhamento e análise constante para que a gente tenha correção na forma como que isso vai ser tratado, porque nós temos as mudanças de gestão da Prefeitura e mudanças de gestão do Pauliprev nesse período também, que podem acontecer. Lembrando que uma das demandas que apareceram durante as nossas últimas reuniões foi a de que, no passado, a Prefeitura cedia, né, servidores para o Pauliprev, e o Pauliprev custeava esses servidores completamente. E isso era um fato, isso acontecia, mas qual era a diferença? Os servidores cedidos pela Prefeitura para o Pauliprev ficavam integralmente realizando os trabalhos para o Pauliprev, sem ter uma contrapartida para o município. Por isso, o ônus total era do Pauliprev. Hoje, esse servidor, prestador de serviço para a Prefeitura, que será, ele também presta os serviços inerentes ao seu trabalho dentro da autarquia, quer seja ou para o afastamento por incapacidade temporária dos nossos próprios servidores, quer seja pela análise pericial das aposentadorias concedidas, tanto nas especiais quanto nas por incapacidade permanente. Então, acho que chegou a bom termo. O convênio foi encaminhado para que todos fizessem a leitura, e eu fico à disposição de vocês, caso alguém queira fazer algum comentário, tenha alguma dúvida a ser apresentada. Só vou fazer uma pergunta, já passo a palavra para o Edu e para a Nara na sequência, tá? Só um minutinho. André, só para ficar muito claro, para trocar bem em miúdos, o custo da folha está em torno de 56 mil e ele passa a ser 51. Então, a gente tem uma economia de 5, é isso? Só para ficar claro. André, você responde, depois eu passo a palavra. É o contrário, Sandra. O custo está em torno de 56 mil e, por todas as estatísticas dos últimos períodos, a Prefeitura custeará 90% da nossa folha. A nossa despesa será em torno de 5 mil, sendo os 51 custeado pela Prefeitura. E, ainda além, é importante frisar que nessa parte financeira, caso haja uma insuficiência financeira da instituição, por qualquer motivo que seja, não propriamente com folha de pagamentos, mas com despesas por cobertura de gastos administrativos, ou principalmente as despesas com pagamento de pensões e aposentadorias, a responsabilidade pelo custeio principal é do ente na forma das nossas leis de cobertura do déficit técnico atual. Precisa e pretende reduzir nos próximos anos. Obrigada. É só para ficar claro mesmo, é só para que você respondesse de uma forma bem clara e objetiva para quem for assistir, entender bem. Nara. O Edu primeiro?
Edu abriu mão? Bom, vou perguntar. Na verdade, a minha dúvida não é sobre o convênio ou o termo do convênio em si. Eu sempre fico Não abri pensando, mão não, hein, Alessandra? eu fico pensando sempre na prática, de como que isso vai funcionar no dia a dia, na rotina. É isso que eu não estou conseguindo visualizar, né? Na verdade, então, o atendimento vai ser dado pelo Instituto? É isso que eu quero entender, na prática. Quem vai fazer o que eu não estou conseguindo visualizar? Talvez a Sandra visualize porque é da área, mas eu não estou conseguindo. Sendo bem simples, na prática nada muda. A prática hoje permanece a mesma porque nós não tivemos ainda a possibilidade de fazer qualquer alteração. Lembrando que o município passa anualmente por períodos eleitorais, que a prefeitura precisaria se reestruturar para a absorção de toda essa demanda com know-how, né, técnico profissional, principalmente. Hoje a prefeitura, e isso foi demonstrado agora no período da pandemia, tem uma série de dificuldades para a absorção desses recursos humanos, ainda além com a necessidade de se trabalhar toda essa perspectiva de redução do absenteísmo, que é um trabalho que o Paulinho vem tentando desenvolver desde que ele retornou para a prefeitura e ainda antes, quando ele estava aqui no Instituto. Então, na prática, hoje nada muda, tá? Por isso a necessidade desse convênio, e que no futuro pode haver uma alteração, partindo da perspectiva em que há a necessidade de se reestruturar o Departamento de Engenharia e Medicina do Trabalho da Prefeitura, com a oferta de novos serviços ao servidor, porque a gente precisa parar de ser estoque de servidor, né? Passar a ser um departamento que cuide de recursos humanos, que é o principal capital, né, de quem é prestador de serviços. Eu acho que nos próximos anos se fará a necessidade de se repensar essa situação de convênio, cessão de mão de obra, formação de um departamento, como o Paulinho havia apresentado e falado na reunião no passado, do CIASP. Então, a gente tem ainda alguns pontos a percorrer. O que nós não podíamos é fazer com que o servidor fosse penalizado por esse momento de transição que ocorre em períodos eleitorais consecutivos, mudanças na legislação previdenciária, as vias de novas reformas sendo pensadas pelo governo federal, com falta de estrutura, né, do ente empregador para absorção desse público, ou seja, pensamos na melhor solução como um todo, sem que, no final das contas, quem pagasse o preço pela falta de estrutura fosse o servidor, que é a razão de existir do Pauliprev, né? Então, pensamos dessa forma. Eu acredito, Nara, que nos próximos anos isso precisará ser revisto. Mas hoje é o que é possível. Então, por enquanto, nada muda. Inclusive, os nossos médicos, em especial o doutor Daniel, já tem feito um trabalho junto ao DIMOP na avaliação dos atestados médicos agora no período de pandemia. Ou seja, a prefeitura vai fazer um repasse e vai levar o pacote completo, né? Vai levar a contratação, a prestação de mão de obra e a estrutura que o Pauliprev, que eu acho péssima, mas é a que o Pauliprev tem para oferecer e que a prefeitura não tem. E Du, eu sei que você não abriu mão não, viu? Eu só usei o cavalheirismo de primeiras damas, por isso que eu dei a palavra para a Nara. Mas assim, André, eu falei da questão da estrutura do Instituto, eu entendo que a prefeitura não tem essa estrutura e tal, mas é só para constar que esse repasse que a prefeitura vai fazer, quando a gente vê, ela vai repassar 51 mil da nossa folha, mas ela vai estar usando não só a mão de obra, porque se fosse num convênio de cessão de funcionário, como nós já tivemos cessão de funcionários de lá para cá, a estrutura era nossa, a folha toda era nossa, era toda responsabilidade nossa. Então, a gente está coparticipando dessa responsabilidade. E em respeito ao trabalhador, aos servidores concursados que não deram causa nisso, eu acho que, de fato, chegou num meio termo que era possível, né?
não é o perfeito, não é o ideal, mas é o possível. Lembrando que nós ainda temos servidores cedidos pela prefeitura no Instituto. E nem quero entrar nisso, mas é só para lembrar a todos que isso acontece. Edu, pode falar, desculpa. Só para deixar claro também, Sandra e André e conselheiros, antigamente, tirando as coisas ruins, a prefeitura também assumia todo o salário do servidor emprestado, né? Depois é que passou a ter esse convênio e a Uniprev assumia todo o gasto financeiro com o servidor. Eu perguntar para o André, se desse convênio, como ficou o 14º, por exemplo, os benefícios do 14º, ou é só o trabalho prestado e dentro desse trabalho prestado para cada consulta tem um valor específico para isso? Não, Edu, nós não temos valor específico prestado por serviço, porque nós não podemos criar uma tabela de serviço. Seria diferente de nós termos uma clínica conveniada com tabela de honorários. Isso não existe. O que existe é uma folha de pagamento, né? E como nós não podemos vender serviços enquanto RPPS, fica difícil a gente precificar a venda desses trabalhos. Por isso que a formatação foi no prorata das despesas com folha de pagamento, porque não existe a segregação de quanto custa um atendimento do médico em relação ao número de perícias realizadas, porque isso é variável, não existe uma tabela de preços. Então, a precificação foi feita em cima da folha de pagamentos exatamente por nós não analisarmos. Antes de nós fazermos esse convênio, nós estudamos com outros institutos como isso estaria se dando. Aqueles institutos que têm mão de obra própria hoje passaram pela mesma dificuldade que a gente, vários deles, inclusive, permanecem com a folha de pagamento própria e o município não quis assumir nada e ainda estão em negociação. Alguns, que eu vou evitar usar o nome dos RPPS, porque eu não tenho autorização para usar nome de terceiros, principalmente em reunião gravada. Mas alguns, eles tinham uma contratação de serviços realizada para a prestação de serviços periciais. Nesse caso, eles nem desfizeram os contratos ou os convênios. Eles simplesmente continuam fazendo o serviço dentro da estrutura própria do Instituto e repassam, fazem o pagamento e repassam o valor dispendido para os servidores de cada ente, lembrando que a maioria tem os servidores próprios autárquicos, os da Câmara e os da Prefeitura, em sua grande maioria. Em alguns municípios, inclusive, tem empresas de economia mista ou empresas públicas que também fazem parte da autarquia, se o servidor for estatutário. Então, cada um tratou de uma maneira, mas todos passaram pela mesma dificuldade que a gente. Então, o rateio é sobre isso. O que não ficou claro para mim na sua pergunta é em relação ao 14º. Você poderia explicar um pouquinho melhor, por favor? Desculpa, André, 13º, 14º não cabe, mas 13º que é o salário, né, no final do ano, e se a prefeitura também vai arcar com as despesas também do 13º. Sistema pró-rata, Edu. Em relação ao 13º, o que nós precisamos diferente do mês a mês, o que nós faremos? Ao final do ano, nós faremos a média dos 12 meses anteriores, ou nesse primeiro ano, dos meses em que estávamos conveniados, e repassaremos a guia dos atendimentos médios para a municipalidade custear, sempre na proporção, e assim, a proporção mínima que nós fizemos nos últimos 12 meses foi de 90%, tá? Segregando perícias médicas com os demais serviços prestados pela autarquia. Tem a questão das férias também, Ok. né? Tem a questão das férias também desses servidores, né? Que vai ser, eu entendo que nessa questão desse sistema pró-rata, as férias do servidor tem que ser custeado pelo Instituto. Eu não posso estar enganado, eu não entendo, mas eu entendo que isso vai. Pelo que está no contrato, é isso mesmo, o Sandro. Um acordo, né? Que assinou a prefeitura e o Instituto, é isso daí. É todas as despesas. Todas as despesas ficam por conta do Instituto. E é aquilo que eu falei, né?
acabou sendo o menos pior para todos e o melhor em respeito aos servidores que prestaram concurso. Paula, você pediu a palavra é sua, querido. Sim, eu queria falar um pouquinho sobre como já está essa questão do processo de decisão e de trabalhar com o pessoal da perícia. Primeiro que assim, eu fui um dos cedidos para o Instituto, né? Fiquei 2 anos e pouquinho no Instituto, e só para ressaltar e reforçar isso que o André disse, isso é bem verdade, foram quase 2 anos que eu fiquei sem necessariamente pisar efetivamente na prefeitura, no meu setor de origem, que é o RH. Em todo o tempo eu fiquei cedido para a Poliprev e pela Poliprev eu resolvia todas as situações mesmo, eu não necessitava ir na prefeitura, e o quão diferente é agora com essa questão desse contrato, desse acordo, né, com a prefeitura para a sessão do departamento de perícia. Outra coisa que eu queria colocar é que, assim, eu acho que, de fato, foi a melhor opção, a melhor saída. Acho que agora a gente começa a entrar até na pergunta acho que da Nara, né, de como é que vai funcionar na prática. A princípio, sim, de fato, né, e o André me corrija se estiver errado, as coisas continuam como estão, o pessoal do departamento de perícia continua fazendo a perícia no Instituto. Entretanto, agora eles compõem, junto com a gente, a parte do RH, né? É um serviço prestado pela prefeitura, com outros funcionários. E como parte do RH, eu acho que algumas coisas vêm ajudando. Então, por exemplo, essa semana eu tive uma conversa com a Didi, com a assistente social, uma reunião com ela, e aí a gente conversando, buscando como é que é levantar já alguns projetos de coisa que antes o DIMOP não poderia fazer, pela falta de RH, de uma assistente social e tudo mais, e que agora a gente passa a vislumbrar a possibilidade de fazer. A gente tinha um alto índice de servidores afastados por psiquiatria, um tanto deles até por questões de dependência química, e isso foi uma coisa que a gente tratou bastante hoje, inclusive com a Márcia, que é psicóloga do DIMOP. A gente hoje, a prefeitura, não tem nenhum programa para dependente químico. Então, o que se consegue são atrelando algumas coisas, ou conhecidos, e buscando, e o empregador, é função dele, ele deve ter um programa para reabilitação, alguma coisa para ajudar esse servidor. E aí, conversando com a Haitiana sobre um caso bem específico, ela falou, não, Paulinho, mas ó, a gente está fazendo visita para quase todos quando estão na clínica e tudo mais, e é um servidor específico que a gente estava conversando hoje, que já está programando de fazer visita para ele também. Então, quando a gente pensa em programa, foi uma coisa que a gente discutiu bastante hoje, essa parte do Instituto até da visita, ele já entra com uma porcentagem do programa, a gente já sai na frente, sabe? E isso tem se demonstrado muito legal. Assim como o pessoal no Instituto, tanto a enfermeira quanto a assistente social e os peritos, conhece já os nossos servidores. Então, quando a gente vai precisar discutir algum caso, como era o que a gente estava acontecendo essa semana, no que eu perguntei, ela já sabe me responder quem que era o vínculo social, a esposa, tinha outras pessoas também envolvidas na situação do servidor, mas conhece pelo nome. Então, você imagina que assim, a gente está começando com uma equipe agora de braço dado ali, mas a gente já está começando a caminhar porque já conhece nossos servidores, sabe? Já conhece o que a gente está vivenciando e toda essa situação. Então, isso é uma vantagem. E uma última coisa que eu queria colocar é que, assim, a gente também precisa evoluir bastante na questão da reabilitação do servidor. Eu digo aí não só mais em relação à dependência química, a reabilitação como um todo, de ortopedia, psiquiatria, em tudo que for necessário. E a gente tem uma questão da Lei 3537, ou 3735, não lembro, que é a Lei de Reabilitação da Prefeitura, em que durante bastante tempo a gente ficou trabalhando em cima disso, é um limbo que existe que a gente precisava resolver. E que enquanto Poliprev e RH, acabava quando o servidor precisava passar por uma reabilitação, diferente do que acontece no INSS, ficava para a prefeitura fazer, e não para a Poliprev. E muitas vezes gerava algumas situações que ficava parado no meio, e aí quem que ia pagar esse servidor, como é que ia pagar durante o período de reabilitação, algumas questões ali, alguns gaps no meio que ficava muito complicado, mas agora sendo setores vizinhos e a prefeitura efetuando o pagamento por esse servidor, não mais a Poliprev, isso meio que nivela a coisa, porque já não importa mais quem paga, importa só o serviço. Então, assim, foca muito mais agora no serviço,
e eu acho que algumas conquistas, algumas coisas a gente consegue caminhar um pouco mais rápido agora, e que antes era um pouco difícil. E que no final é vantagem para os servidores que ficaram e não foram demitidos, a celebração desse contrato, assim como também é vantagem para os nossos servidores, nossos colegas de trabalho, para nós mesmos que somos servidores, a manutenção dessa equipe que já conhece, que já trabalha, e consegue alinhar um pouco melhor. Então, só queria falar um pouquinho sobre tudo isso, porque a gente tem experimentado, sim, algumas coisas que vai ser um pouco mais difícil por conta da distância física. Se fosse um pouco mais perto, isso facilitaria bastante. Mas existem pontos aí que a gente tem muito a ganhar nos próximos meses aí, construindo projetos, fazendo a coisa rodar melhor. Paulo, eu tenho que dizer que eu gostaria que a sua sessão para a Pauliprev não tivesse terminado, tá? Só para registrar, que eu acho que o trabalho que você está desenvolvendo no setor de perícias do Instituto era brilhante. Foi tudo isso, todo esse andamento que tem se dado, o setor de perícias do Instituto, foi startado por você e do seu trabalho e foi trabalhado por você, foi um projeto que você iniciou, e eu tenho que mais uma vez te parabenizar, porque se tudo está acontecendo dessa maneira, é muito legal ver você falar, porque a gente percebe a emoção que você coloca para passar isso, o quanto de expectativa, o quanto de projeto você tem para auxiliar esse setor e isso tudo que a prefeitura tem para colocar para andar. E mais uma vez eu tenho que te parabenizar, porque você vai além daquilo que... Você sempre está além daquilo que a gente acha que você é capaz. Parabéns, viu? Parabéns pela competência e pelo trabalho. Obrigado. Eu acho que o tempo da Poliprev foi muito bom, muita coisa a gente conseguiu conquistar assim, em relação a projetos, e acho que tem muita coisa para fazer ainda. Então, esse tempo aí de sessão, agora acho que dá para a gente unir de novo, caminhar, trazer mais benefícios para todo mundo. Muito legal. Pois não, Fábio? Sim, o que eu ia falar, a Sandra falou já tudo praticamente, e o Paulinho falou, a Sandra falou também, né? Por mim, o Paulinho está na Poliprev até hoje, porque logo no início, o levantamento que ele fez lá dos afastamentos, tudo, dos casos, eu lembro até que a Ligian cobrava isso daí bastante quando eu estava no fiscal, né? Não tem que falar, e que você falou, já começar uma coisa que já encaminhando, dá um start, né? Já está startado, é continuar, é uma coisa que você assim, tá de parabéns, e ver que você gosta, você conhece e vai atrás. Até uma situação, não sei, que eu não conheço lá, o Edu tá lá, acho que a Sandra tá na UBS, mas conhece. Será que até no hospital não teria um setor ali, um local que poderia ajudar nessa reabilitação, com o apoio da prefeitura? Não sei, uma sugestão só, tá? Não conheço, não sei se pode, mas é até um espaço até mais, até agrega, eu acho que várias, né? Médico, você falou tudo, enfermeiro, tudo. Só uma sugestão, né? Não, ideia não falta, tem bastante, né, André? A questão é só, aos poucos, a gente construindo as peças para conseguir, né, chegar no objetivo final. Sim, tá Mas, ótimo, com certeza. era só isso aí mesmo. Parabéns. Perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o convênio? Pois não, Nara. Eu queria saber. Pera só um pouquinho, Eric, deixa eu pedir para a Nara dar a palavra, que eu vi ela levantou a mão primeiro, eu já passo para você. Desculpa. Vai lá, Nara. Abre o microfone, Nara. Eu achei que tivesse aberto. Eu só queria agradecer o Paulo, porque ele traz essa perspectiva, assim, de entusiasmo para a gente, né? Mudou, mas teve pequenas mudanças, e ele mostra como que isso é positivo. Então, assim, eu queria agradecer esse retorno que ele trouxe. Eu já consegui visualizar um monte de coisas aqui, pensando aqui, e que, mais uma vez, a gente começa a ver como nós, né, o servidor em si é importante. Quando o Paulo coloca a maneira que ele colocou, pensar na readaptação com qualidade, gente, é de emocionar, porque o que a gente vê muitas vezes não é isso. Então, me deu vontade de chorar, porque você fala com entusiasmo e com emoção, e a gente vê que, de fato, vai querer ir atrás e efetivar, né? Com pouco ou com não, né? Não é o melhor, mas com pouco que se tem, procurar fazer o melhor. Só aproveitando, que é um problema que a gente sempre questionava, né? Vem a questão da readaptação, depois quando a pessoa já... Deixa eu desligar aqui, sem querer. Quando a pessoa já está na fase da adaptação, já está readaptado, vem um problema que a gente chama mais financeiro, né? Que é o apostilamento, que o local de trabalho vai ser o dela, mas a gente tem umas regras próprias, né? Então, quem é da educação
se ela sai, se ela tem que ser readaptada fora do setor da educação, quem é da saúde, se precisa ser readaptado fora, às vezes gera problemas de caráter financeiros, porque você não pode readaptar, né, fora da educação por questões de verbas, e às vezes também você precisa desse suporte. Aí eu estou falando isso porque o Paulo talvez possa procurar esse suporte, de repente, quando chega naquela fase final, né, para de fato não ter nenhum problema, né, no âmbito da gestão, eu digo. Mas era só isso, tá? Desculpa, fui além. Imagina, legal. Pois não, Eric? A minha pergunta é mais para o André novamente. Me surgiu uma dúvida. Em caso, vamos dizer que esses funcionários que vão entrar nesse prorata tiverem alguma contenda, uma disputa, alguma coisa judicial de qualquer natureza, vamos dizer assim, é prorata também a responsabilização? Só fica para nós do Instituto? Como que fica num caso desta situação? A sua pergunta é em relação ao servidor afastado ou o servidor do próprio Pauliprev? O do Pauliprev, vamos dizer, os médicos, enfermeiros, caso eles tenham uma contenda com qualquer que seja o motivo, acione judicialmente, trabalhista, alguma coisa assim, o Instituto. A prefeitura também é responsabilizada ou fica só para nós? Bom, o servidor ele é vinculado ao Pauliprev, então a responsabilidade sobre uma contenda judicial vai ser prioritariamente contra o Pauliprev. Eu não consigo visualizar hoje, até pela estrutura de trabalho que nós temos, o Paulinho trabalhou aqui, ele sabe, pela forma como é conduzido o setor de perícias e nossos recursos humanos, que tipo de contenda poderia existir nesse aspecto. Em que pudéssemos ser penalizados, porque tudo está estruturado, conveniado, descrito, parametrizado, protocolizado, então eu não consigo mesmo enxergar uma coisa dessa. O caso do servidor, ele é de responsabilidade nossa. Você tem algum exemplo, por exemplo, que você pudesse trazer, apresentar? Que tipo de preocupação seria sua, para que eu entenda um pouco melhor, Eric? Não, assim, agora mais porque eu venho de uma outra linha, sempre fui seletista, essas coisas, né? E eu não sei até que ponto a gente pode ou não, em algum momento, ser responsabilizado por alguma coisa que a pessoa não esteja satisfeita ou por algum problema que possa vir a acontecer. Não que vá acontecer, é mais uma dúvida mesmo. Então, era só isso que eu queria. Em qualquer eventualidade, seria tudo prorata, mas se tivesse aí que vínculo conosco, seria... também não creio que vai acontecer nada, mas era só mais para eu entender isso daí. André, eu acho que eu entendi um pouquinho da preocupação do Eric, talvez, se não for isso, me corrija, Eric. Mas, por exemplo, o setor de perícia, eu estou afastada há algum tempo. Eu passo pelo setor de perícias e a perícia define que eu tenho que voltar ao trabalho e que eu não necessito, por exemplo, de uma readaptação. Eu tenho que voltar de volta a ser técnica de enfermagem. Porém, o motivo do meu afastamento foi justamente questões do meio em que eu trabalho, das questões laborais. E aí eu quero acionar a justiça porque eu acho que a perícia foi injusta, eu acho que a perícia foi contraditória. Isso acontece muito. O perito do Pauliprev dá um parecer ou dá um atestado diferente do meu médico, e aí eu quero acionar a justiça porque o atestado que o meu médico me deu era para me manter afastada, e a Pauliprev e os peritos, teoricamente, da prefeitura, me devolveram ao local de trabalho. E aí isso pode gerar uma contenda judicial. Eu acho que foi isso que o Eric quis dizer, não sei. E aí, de quem seria essa responsabilidade? Quem faria essa defesa da perícia? Se é a Procuradoria do Instituto ou da Prefeitura? Era isso, Eric? Não sei. Talvez também esteja falando besteira, mas eu acho que é uma coisa para se pensar. Eric? Era isso? Oi, é isso, é mais ou menos isso. Eu estou até aguardando agora
O André aí, que eu não soube me expressar muito bem, mas é mais ou menos por aí mesmo. Quem que Por ficaria... isso que eu perguntei se a pergunta era em relação aos servidores ativos do Instituto, aos servidores em afastamento. Mas eu posso responder em ambos os casos. Por se tratar de demanda judicial, é sempre complicado a gente fazer uma análise prévia do que é que vai ser entendido pelos julgadores, pelos juízes. Mas vamos lá, se a contenda for de um servidor nosso, a responsabilidade é nossa, porque o vínculo empregatício dele é com o Pauliprev, e nos cabe nos defender. Mas isso poderia acontecer em qualquer aspecto, em qualquer situação, até se eles tivessem sido dispensados por conta do encerramento do setor de perícias. Em se tratando da questão do servidor em afastamento médico, foi o que a Sandra disse, no próprio termo de convênio, no final, se vocês prestarem atenção, está descrito o seguinte, que as despesas em eventuais demandas judiciais, elas serão divididas, salvo naqueles casos em que for afastado do polo ativo aquele ente denunciado, por assim dizer. O que trocando em miúdos, isso quer dizer? A responsabilidade pelo custeio hoje do auxílio doente é do ente empregador, definido por lei federal. Então, a análise jurídica do caso é que se, vamos supor que um servidor, como a Sandra estipulou, não esteja satisfeito com o direcionamento dado pela perícia médica. Lembrando que, como o Paulinho mencionou no início, é um trabalho conjunto. Não basta o perito que está aqui no Pauliprev dar uma DCP, que é a decisão de cessação de benefício, e mandar o servidor retornar. Quem vai fazer o retorno desse servidor é o médico do trabalho contratado pela prefeitura. Então, o laudo pericial vai ser se o servidor tem ou não condições de laborar. E aí a gente volta para aquela questão que o Paulinho mencionou, de como fazer a readaptação ou a reabilitação desse servidor. Se ele traz um problema derivado da sua unidade de trabalho ou do tipo do trabalho desenvolvido, cabe à medicina do trabalho dar o direcionamento correto. Então, basicamente, essa cláusula diz isso. O valor pode ser rateado, mas salvo naqueles casos em que quem for denunciado seja afastado do polo. Como o polo ativo do pagamento é a municipalidade, não vejo problemas, né, nesse aspecto do custeio por parte do Pauliprev. E assim, lembrando que nós não temos casos desses estipulados, nós temos demandas pelo valor pago, porque nós tínhamos diferença entre a base de pagamento do auxílio-doença, ainda enquanto auxílio-doença, em relação ao que era definido na Lei 34 de 2010 pela Prefeitura e a 56 de 2014 pelo Pauliprev, que é quando foi transferido para cá. Com a edição pela Prefeitura da Lei Complementar em que faz a transferência para o ente, que é a Lei Complementar 74 de 2020, tal situação foi resolvida com a revogação do artigo 28A da Lei Complementar 18. Com isso, a Prefeitura hoje tem uma base legal para que não tenha causado confusão, e embora vários servidores tenham reclamado do corte na sua remuneração quando estejam em auxílio-doença, hoje quem administra isso é a Prefeitura. Então, demandas judiciais, Eric, assim, fica muito difícil para a gente analisar previamente. Vou dar um exemplo claro. Hoje nós tivemos uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, feita brilhantemente pelo nosso procurador, doutor Leonardo, porque servidores continuam processando o Pauliprev para receber o abono de Natal, o 14º salário e o abono de permanência. Abono de Natal, 14º salário já revogados, e o abono de permanência que é de responsabilidade da prefeitura, mas o servidor ele acaba interpretando. Isso muitas vezes não é nem responsabilidade do servidor, é o direcionamento dado pelo advogado deles. Então fica muito complicado para a gente presumir o que vai ser definido. O que a gente pode dizer, eu acho que aí os conselheiros sabem bem hoje,
é que as ações judiciais recentes contra o Instituto, nós temos tido êxito. Tanto é que eu acho que todos vocês já devem ter ouvido reclamação de servidores pelo pagamento da sucumbência, que é uma previsão legal definida pelo STF. Então, é difícil a gente analisar eventuais demandas judiciais e interpretação, principalmente em primeira instância. Mas tem a previsão no convênio, já inclusive com a presunção de que nós vamos solicitar o afastamento do Pauliprev e do polo ativo dessa demanda, do qual nós já temos até os pareceres prontos caso isso aconteça, tá? Acho que ficou claro agora, porque eu tratei das duas questões, mas se tiver alguma dúvida, eu ainda estou à disposição. Perfeito. Paulo, você quer falar? Não, fiquei satisfeito, Ricardo. Então. Na verdade, o André já comentou. Eu ia falar só assim, em relação ao processo judicial dos servidores, que em relação ao assegurado, né, ao servidor que está afastado, eu fiquei tentando imaginar aqui uma situação em que pudesse responsabilizar somente a perícia. Porque, na verdade, tem esse sistema de contraponto, né? Tem sempre a avaliação do médico do trabalho antes do retorno ao trabalho, tem a questão da psicóloga, da fisioterapeuta. Então, tem outros serviços envolvidos ali para fazer um contraponto da perícia. Mas o André já acabou explicando muito bem sobre isso, era só eu comentar antes mesmo. Beleza, perfeito. Vamos para o item 4, gente? Ô, Sandra, eu só queria fazer um comentário sobre o termo, André, e eu acho que é a melhor saída também, porque evitou-se de uma contratação de terceiro, ou seja, nós temos servidores contribuindo para o Instituto, né, com a formalização do convênio, ok? E eu gostaria também de parabenizar o Paulo pelo trabalho, viu, Paulo? Porque eu vou dar o meu exemplo. Por várias vezes tentando, junto ao antigo DESB de MOP, fazer a reabilitação disposta em lei, que nada mais é que a cópia da lei federal, né? E eu já ouvi absurdos, né? A última foi, olha, eu levei a lei está aqui, ou você aposenta ou você reabilita. E para reabilitar, você tem que ter experiência, escolaridade, tudo certinho, tudo bonitinho. Olha, mas você não vai fazer, porque eu acho que, como que a pessoa falou, eu acho que nesse tempo todo a gente reabilitou 1 ou 2 servidores. Eu falei, mano, não quero saber dos outros, eu quero saber da lei que está aqui, entendeu? Então, quando você discute isso, você fala com muito, principalmente, respeito ao servidor, e isso é importante, tá? Então, parabéns pela disposição em estar ajudando essa galera, tá bom? Era isso aí. Perfeito. Vamos lá, então. No item 4, informações sobre os encaminhamentos quanto às eleições suplementares. A quantas andas? Como estamos? Quando teremos? Quando terá mais um rostinho nessa tela? Ou quando teremos mais um presente? Conta tudo para nós, André. Bom, o processo está seguindo um curso bastante interessante, tá? Até ágil. Lembrando que nós, na última reunião, tratamos desse assunto também, em que nós havíamos tido a desistência de um pré-candidato, estávamos aguardando a manifestação do segundo candidato que havia nos dado a indicação de que poderia desistir também. Por problemas pessoais, de fórum pessoal, então nós não entramos nessa vertente. Nesse aspecto, na semana passada, nós tínhamos no início 3 pré-candidatos, né? Uma que efetivou a sua candidatura, sua inscrição já devidamente certificada, e outros 2 que estavam no processo de certificação. Um desistiu previamente, e na semana passada, o terceiro candidato, que na verdade era o segundo pela ordem de inscrição, ele acabou formalizando a sua desistência também. Como nós estávamos nesse processo de pandemia, e nós temos que lembrar que essa vaga que temos hoje em vacância
parece que é redundante, mas não é, né? Vaga em vagância, porque não está preenchida, ela é para a eleição do conselheiro inativo, né? Do conselho administrativo. Então, naturalmente, ela atrairia, possivelmente, muitos eleitores que são do grupo de risco. E nós ainda estamos num momento de pandemia, como a Sandra lembrou no início, que embora os números estejam parecendo estáveis, com algumas divergências, mas não é fórum dessa discussão, nós temos visualizado nos países que retornaram antecipadamente ou que passaram antes que o Brasil pela primeira onda, agora o aumento de casos, como nos países da Europa, voltando ao isolamento. Então, entendemos que é desnecessário a exposição dos nossos segurados a uma eleição presencial. Isto posto, né, e baseado nessas perspectivas que nós tínhamos do número de candidatos, começamos a tratar da perspectiva da eleição virtual, como tratamos na última reunião. Colhemos os pareceres jurídicos pela possibilidade e com a desistência do único candidato, né, ou do segundo candidato, que se tornou o terceiro, o segundo desistente, na última semana, nós passamos a ter apenas uma candidata ao preenchimento da vaga de conselheira inativa do Conselho Administrativo. Só que o nosso problema é que a nossa legislação não nos permite a eleição por aclamação, não tem previsão legal. Por não haver previsão legal, nós temos que fazer um pleito, temos que fazer a eleição de uma forma. Começamos a avaliar quais seriam as melhores formas de fazer, porque nós precisamos ter algo que seja, trata-se de eleição, com apenas um candidato, eleição suplementar, pouco importa, mas nós precisamos ter segurança jurídica na forma como vai fazer, por conta das fiscalizações. Então, precisamos começar a estudar quais eram as melhores maneiras de fazer, levando em consideração o tempo e o custo-benefício da contratação de uma empresa. Paralelamente a isso, o nosso profissional de TI, o Erivaldo, começou a estudar maneiras de fazermos isso com baixo custo ou sem custo nenhum e que fosse de maneira fácil para que os nossos segurados, principalmente os que têm uma idade um pouco mais avançada, pudessem ter acesso, tanto pelo computador quanto pelo smartphone. Já que hoje, acho que todo mundo sabe trabalhar com o WhatsApp, quase todos os servidores têm um e-mail. Então, começamos a parametrizar isso, mais propriamente a partir do parecer jurídico, e chegamos a uma cotação de valores de uma empresa que poderia fazer todo o processo ao custo de R$ 2.600, o mais baixo, que ainda assim é um custo de quase a metade do que foi despendido nas eleições normais. Porém, ainda assim, particularmente falando como gestor, eu não fiquei satisfeito com o custo, já que nós tínhamos naquele momento a única candidatura. Então, o Erivaldo, pesquisando e entendendo, criando fórmulas de travar a eleição, porque nós precisamos de um sistema que tenha em breve possam votar. Então, chegamos hoje a uma plataforma do próprio Google, em que você pode utilizar para fazer a votação de forma gratuita, em que toda a apuração seja feita pelo próprio Instituto, ou seja, o custo que nós vamos ter é o custo que nós temos de mão de obra diária dos nossos próprios servidores. Isto posto, eu mandei hoje, no final da tarde, como nós fizemos os testes internos e para a gente deu certo, eu mandei o link no grupo do conselho para que o conselho faça os testes também e veja a facilidade de se votar, né, porque é um sistema muito prático, em que você faz um cadastrinho prévio, né, em que você entra lá e vota, e a partir desse seu cadastro prévio, com o seu nome e o número da sua matrícula, nós conseguimos fazer a trava com as listagens que nós temos de todos os segurados.
Então, isto posto, nós definimos o manhã todo. Então, nossos servidores estão testando, mandei nos grupos do conselho, dos conselhos. Vocês, alguns já fizeram o teste e aprovaram, e a partir de amanhã, no final do dia, nosso profissional de TI, o Erivaldo, ele vai zerar e vai ver se ele consegue fazer a experiência com tranquilidade e com certificação, porque depois disso nós vamos informar o Ministério Público sobre o resultado da eleição. Isso posto, e os testes que nós fizemos hoje durante o dia foram perfeitos, não tivemos problema nenhum, lembrando que não vai ter custo adicional nenhum para o Instituto, e que nós temos apenas uma candidata, né? E mesmo assim, lá, para quem fez o teste, viu que nós estamos dando a opção dos votos brancos e votos nulos, para aquele servidor que, porventura, não queira votar nessa única candidata, tem a opção de se manifestar, se assim achado interessante. Ou seja, até amanhã finalizamos a parte de testes dos links. Dos dias 23 ao 30, nossas plataformas de internet, liberaremos para que seja isso multiplicado nos grupos de WhatsApp, encaminharemos, enfim, toda a publicidade necessária para que a eleição transcorra com sucesso. Eleição essa programada para o dia 1º de outubro, tá? Provavelmente transcorrendo durante 24 horas, com início da apuração no dia 2 de outubro, ou seja, no máximo até o dia 3 de outubro, queremos estar com essa situação finalizada, para que no dia 5 de outubro a gente já tenha o resultado, 5 de outubro, que é a primeira reunião nossa de outubro, tá, pessoal? Para que a gente já tenha o resultado da eleição e tenhamos a tramitação com a nomeação da eventual candidata eleita, única candidata, eu já passei por isso, então eu sei o quanto isso às vezes é chato para a gente ser o único no pleito, mas enfim, para que, com a previsão de que na segunda reunião, né, no mais tardar, na segunda reunião de outubro, a gente já tenha o preenchimento dessa vaga no Conselho Administrativo. Então, basicamente, hoje nós estamos trabalhando dessa forma, com sucesso, sempre documentado, a comissão eleitoral. Eu sempre trago todas as informações, porque vocês sabem, eu acompanho, que a responsabilidade pelas eleições é do Pauliprev, enquanto ente, definido na Lei 69, mas que nós temos uma comissão eleitoral que deve ser respeitada em todo o seu trânsito. Isso a gente prima, né, e com todos os encaminhamentos jurídicos e ministeriais, principalmente com o Ministério Público, sempre com transparência e para que nós tenhamos credibilidade nos nossos processos, tá? Então, basicamente, as informações são essas. Não acredito que a gente tenha novos atrasos por todo esse parâmetro legal que nós estamos criando, e agora eu fico à disposição para que vocês façam as perguntas que acharem pertinentes. Primeiro, que bom que isso tudo vai se dar dessa forma ágil, né, mais rápida e melhor ainda pelo custo. Pergunta, hipoteticamente falando, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas e se brancos e nulos tiverem maior número de votos que a candidata? Sandra, isso como em qualquer eleição é possível, mas não existe previsão legal de que se você tiver apenas um voto, você não seja eleito. O importante é participar do pleito com correção. Então, isso me preocuparia muito, né, por conta da credibilidade, não só da concorrente ao pleito, quanto a credibilidade que nós, que Instituto, teremos enquanto conselho, enquanto direção da autarquia. É um caso, se isso acontecer, é um caso a se pensar.
Vou te dizer com propriedade, porque eu passei por essa perspectiva nas eleições normais, nas eleições ordinárias. Assim, isso é um assunto. Se eu tivesse apenas o meu voto, eu estaria eleito, porque eu era o único concorrente, eu não poderia ser penalizado pela falta de interesse de terceiros, porque a publicidade, a transparência, o direito à concorrência foi dado a todos, mas eu tinha uma meta comigo mesmo. Se eu tivesse menos que 30 votos, que era a conta dos 28 servidores do Instituto e mais minhas 2 irmãs, que são servidoras autárquicas. Se o número de votos brancos e nulos superassem o número de votos que eu teria, eu renunciaria, não assumiria. Mas isso era uma meta mais legal e tecnicamente falando, não vejo nenhum problema. Se isso acontecer, eu acho que é muito mais uma preocupação institucional e administrativa do que propriamente de ordem técnica e legal. Perfeito. O Fábio pediu a palavra primeiro, eu já passo para você, Edu. Pois não, Fábio. O André, da comissão eleitoral tem pessoas do sindicato, né? Representando o sindicato? Sim, nós temos conselheiros, temos as pessoas representando o sindicato, Pauliprev e prefeitura. Ah, tá. Não, só perguntei para depois que ocorrer tudo a eleição não vir querer fazer barulho, que não tem validade e tal, entendeu? Na verdade, nós temos mais de um representante do sindicato, porque quando na primeira eleição ordinária surgiram algumas demandas, nós abrimos, inclusive, para o sindicato que os suplentes participassem também. Mas hoje, apenas 2 pessoas das eleições do sindicato acabam participando, mas com regularidade. Os suplentes, inclusive, eles têm como nós, no Conselho Administrativo, existe um grupo da Comissão Eleitoral das Eleições montado em que os suplentes, inclusive a presidente do sindicato, faz parte do grupo, até para a gente dar transparência total. Ótimo. Não, beleza. Minha preocupação era só essa daí mesmo, para não correr que nem correu no passado, né? A Comissão Eleitoral ela está montada exatamente na forma da Lei 69 de 2018. Ótimo, parabéns. Edu. Só uma pergunta, André. Essa plataforma, para a gente votar, eu votei e testei o programa e achei que foi legal, mas nós precisamos colocar o nome, né? Colocar o nome, a matrícula. Ele, quando chega na base para a conferência, eles são todos secretos? Sim, Edu. Só nós, administradores da plataforma, que temos o acesso. Ok. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu ia fazer praticamente a mesma pergunta do Edu, que era sobre, até anotei aqui, sobre o sigilo dos dados e depois dos resultados, assim, tipo, saber quem, mesmo não tendo o segundo candidato, saber quem votou a favor, quem votou em branco, quem votou nulo. Isso também é um processo sigiloso, secreto, que só vocês aí dessa organização que vão ficar sabendo, né, André? Exatamente. Assim como acontece numa eleição ordinária, apenas quem apura e a comissão eleitoral é que vai ter acesso às informações. Nós vamos dar publicidade ao resultado, ao número de votos, os votos válidos, quantos votos a candidata teve, quantos votos brancos e nulos. Mas, claro que sem externar quem foram os votantes e quais foram os votos desses eleitores. Ok. Mas na votação normal, André, ninguém sabe quem votou em quem, né? Nesse caso, vocês têm o nome de quem votou nulo ou em algum candidato, né? Mas lá não, com cédula, mesmo sem cédula, sendo na urna eletrônica, ninguém sabe, nem quem organiza sabe se é em quem votou quem. Se você observar, quando você entra para votar, você faz um cadastro prévio e você recebe, e você dá um comando de próximo para ir para a página da votação. A nossa intenção é criar o bloqueio. Nós precisamos validar o voto e depois termos o resultado da apuração, mas não necessariamente saber que aquele voto foi relacionado àquele servidor.
Claro que quem administra o sistema de TI, ele consegue colocar essas travas. Se eu estiver dizendo para você qual que é o modo de fazer isso, eu posso estar assim, me antecipando a uma informação sem o conhecimento técnico para isso. Mas nós nos preocupamos com isso também. Então, o que é que vai acontecer? O nosso profissional de TI, ele vai ter o número de votos, a certificação de que esses votantes fazem parte do grupo de segurados ativos e inativos do RPPS. Ponto. A conferência do número de votos vai ser relacionada ao número de votantes, não necessariamente linkando o nome à pessoa. O Edu e o André também, né? Inclusive, passou a ser válida na semana passada a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o Pauliprev, como já faz parte, né, com o Progestão, praticamente já está incluído nisso daí. Então, é tudo que o André falou. E que nem no formulário do Google, né? Você olhando embaixo, aparece lá que o Google não tem acesso, né? E nem responsabilidade sobre o formulário. Então, é um instituto. Agora, que o André falou, alguém tem que ter acesso, né, aos dados para poder fazer. Na cédula, a gente não sabe quem votou em quem, mas quando a gente vota na urna eletrônica, quem tem acesso no governo, né, no tribunal, tem acesso a saber qual título votou em quem. É mais ou menos a nossa matrícula em quem a gente votou. Aí a questão, né, que o André falou, né, da responsabilidade e ele vai dar autonomia para até certo ponto para quem vai ter acesso aos dados. Só isso daí. Beleza, mais alguém? Eu não estou entrando nesse gancho aí, porque tudo vai depender da maneira que a plataforma foi feita. Se ele já colocou de forma automática, né, matrícula e tal, se ele já tem o banco de dados, depois vai puxar essa informação se quiser. Não tem uma necessidade de puxar a informação. Tem como, mas só vai puxar se quiser. É uma coisa de conversar, não tem necessidade de puxar essa informação. Já se colocou de forma automática, você não vai validar um a um. Aí entrou fulano, porque vai entrar uns 500 votando de uma vez. Não tem como, tá automatizado. Pouco que eu entendo de plataforma, né? Já tá ali, só vai, conforme entra, vai batendo. Mas eu não vejo perigo, não vejo problema, é uma questão mesmo que vai ter gente, né? Vai ser ele que vai ter acesso, fica limitado ali. Perfeito. Tudo bem, então, podemos seguir? Item 5. Informações sobre o processo de continuidade da certificação nível 2 do Progestão. André, pode fazer as devidas colocações, que depois eu coloco em deliberação. Acho que é melhor você escorrer sobre o assunto e aí eu coloco em deliberação em seguida. Perfeito, Sandra. Nós estamos tratando já desde o início desse ano sobre a possibilidade e a estruturação do Instituto para nos certificarmos no nível 2 do Progestão, tendo em vista que o ano passado nós nos certificamos no primeiro nível. Foi até uma surpresa para o pessoal da Secretaria de Previdência, que vieram nos visitar no final do ano, para ver se realmente a gente tinha certificação por toda a nossa vida pregressa, mas enfim, agora estamos nos preparando para que, se possível, esse ano ainda nos certifiquemos no nível 2. Tivemos um certo atraso nesse processo, que não foi do Instituto. A pandemia criou atrasos, né, em várias demandas, em vários processos, em todas as searas do país, passando, inclusive, por alterações que eram necessárias serem implementadas pelo Comitê de Progestão da Secretaria de Previdência, mas que ficou impedida de fazer alguns implementos por conta da pandemia, reuniões suspensas e tudo mais. Então, agora eles estão voltando, pelo menos a parte virtual, as análises, né? Voltando a discutir uma série de aspectos, inclusive a certificação, nós queremos acompanhá-los. Então, o que nós precisamos fazer? O sistema do Progestão, nós precisamos nos adequar e comprovar que nós cumprimos a um roteiro definido pela Secretaria de Previdência, através desse comitê do Progestão, que é como se fosse um ISO de RPPS. Nós estamos certificados, né, em determinados níveis.
Hoje, no país, nós temos apenas um instituto certificado no nível 4, 2 ou 3, né, pelos últimos números que eu vi, no nível 3. A grande maioria não tem certificação nenhum, alguns no nível 1, poucos no nível 2. Então, esses números ainda não foram disponibilizados pela Secretaria de Previdência atualizados, mas, enfim, o que nós queremos? Estar dando mais um passo na nossa qualificação institucional. Para isso, nós seguimos um roteiro. Só que não adianta nós seguirmos o roteiro e querermos pedir a certificação. Essa certificação ela é precedida de uma auditoria. E essa auditoria ela tem que ser feita por empresas credenciadas pela Secretaria de Previdência através do Comitê do Progestão. E hoje nós temos no país apenas 3 empresas credenciadas, uma inclusive que foi a contratada pelo Poliprev, lembrando que ela foi contratada por dispensa de licitação, pelo menor valor apresentado, para que ela fizesse toda a tramitação da nossa qualificação. A empresa chamava Totum, se chama Totum. Posteriormente a essa certificação de nível 1, nós começamos a estudar o nível 2 e nós fomos verificar que a contratação inicial, e essa informação é importante e interessante, ela era precedida de 4 etapas. A primeira etapa era uma pré-auditoria, a segunda etapa era a efetiva auditoria para certificação, e após a certificação, nós tínhamos mais 2 auditorias previstas. Por que esse processo todo? Esse processo todo originado porque a certificação de nível no Progestão ele tem validade por 3 anos, 36 meses. E me chamou a atenção, se eu já estou certificado no nível 1, meu objetivo é me cercar no nível 2. Eu já tive a auditoria da Secretaria de Previdência que veio não auditar o Poliprev, mas auditar a empresa auditora. Por que eu teria que custear mais 2 auditorias? Não ficou um pouco duvidosa a situação para mim, falando como Poliprev. Nesse aspecto, a gente começou a estudar e nós chegamos à conclusão que nós não precisávamos das 2ª e 3ª auditorias. E esse valor não seria necessário de ser despendido pelo Poliprev. Partimos já para a discussão sobre a rescisão contratual daquele montante que estava ainda empenhado e disponibilizado naquele contrato de certificação de nível 1, já partindo para a discussão de certificação de nível 2. Isso, onde nós chegamos? Nós fizemos uma contratação inicial de R$ 9.500 de custo, em que os 5.000 primeiros reais, eles foram pagos em 2 parcelas pela pré-auditoria e pela auditoria. E teríamos mais R$ 4.500 ainda a serem despendidos com mais 2 auditorias. Para que ter essa despesa com o nível 1 se nós podemos aplicar esses recursos no nível 2? Então, chegamos à conclusão, eu mandei o material para vocês com o orçamento agora, no final do dia, porque foi quando eu os recebi, mas, resumindo eles, eu mandei 3 orçamentos para vocês, em que a própria Totum nos cobra, para fazer a pré-auditoria e auditoria para o nível 2, R$ 4.750. A Vanzolini, outra empresa certificadora, o montante de R$ 9.000. E a ICQ, R$ 7.980. Resumindo, o menor valor, e como eu coloquei inclusive na mensagem que eu encaminhei todos, ou qualquer um dos 3 valores, ele fica dentro do limite de dispensa de licitação. Mas trazendo para o Conselho toda a transparência, com toda essa parceria que nós temos nas discussões de todos os processos, foi o que eu pedi para a Sandra colocar em pauta, para que o Conselho também deliberasse, para me dar a oportunidade de dizer o seguinte, que com a anulação do empenho que nós tivemos pelas 2 etapas não realizadas e desnecessárias para a manutenção da nossa certificação de nível 1, já que
mesmo que a gente não se certifique em nível 2, nós temos o certificado de nível 1 por mais 2 anos ainda, nós vamos ter uma despesa com essa contratação de R$ 250, porque o valor de R$ 4.750 ele vai ser proveniente da anulação do empenho de R$ 4.500 feito originalmente para o nível 1, com a direcionamento dele para a nova contratação, que vai ficar em R$ 4.750, com a mesma empresa do primeiro nível. Isto posto, acho que é muito importante demonstrar, porque isso deixa muito claro para quem nos assiste da responsabilidade que hoje o Instituto e seus conselhos têm com o dinheiro dos servidores. Porque nós poderíamos simplesmente pagar um contrato originalmente celebrado, vigente, que foi feito com toda a correção e devidamente aprovado, e partirmos para uma segunda contratação. Então, nós tivemos um pouquinho de demora nesse processo, primeiro por conta dessas alterações implementadas no Progestão. Se eu não me engano, até o Fábio foi que verificou que houveram algumas alterações e mandou no grupo, né? A gente já estava analisando isso aqui também no Instituto, ou seja, uma nova certificação hoje, baseado nas informações iniciais, nós teremos hoje com correção e baixíssimo custo, sendo um dos poucos institutos no país a conseguir a certificação de nível 2. E válido por mais 36 meses, né, André? O contrato. Exato, também. E a partir da nova certificação também, com por mais 36 meses. Lembrando que essas novas certificações, elas são importantes, mas que ainda nós teremos coisas a acertar no RPPS nos próximos anos, porque nós temos aí, estamos em vias de algumas reformas a serem implementadas pelo governo e também da Lei de Responsabilidade Previdenciária, que já está correndo com um pouco de atraso por conta da situação de pandemia, mas que eu acredito que, se não vier até o final desse ano, ela venha no início do próximo. Então, isso pode trazer novas demandas direcionadas, inclusive, pelo próprio Comitê do Progestão. Isto posto, fico aberto aqui às perguntas, dúvidas ou colocações que vocês tenham a fazer, e se não houver nada a acrescentar, eu peço a deliberação de vocês. Eu sei que é meio chatinho ficar deliberando algumas coisas que estão dispensas, que são a critério da diretoria executiva, mas eu gosto sempre de compartilhar e multiplicar para que todos tenham conhecimento. Não, André, eu também li as 3 propostas aí que você mandou, tá, que passaram, né? A TOTAL, a proposta dela é parece um contrato já. Também, por mim, está aprovado. Meu nome largado, Fábio. Desculpa, viu, gente? Apaguei a câmera sem querer aqui, fui mexer no microfone, desliguei, saí da tela, já estou aqui, viu? André, eu só tenho que falar muito obrigada por você sempre partilhar conosco, até quando não necessita. E, mais uma vez, a equipe toda está muito de parabéns pelo trabalho que faz, por preservar tanto o patrimônio do Instituto. Então, eu vou colocar em deliberação, se o Conselho aprova a forma de contrato com essa diferença só de pagamento de valores para contratação para progredir aí com o nível 2 do Progestão, tá bom? Como o Fábio já deu o seu voto, eu vou para o Eric. Está aprovado também com... Paulo? Com certeza, aprovado. Edson? Com certeza também. Edu? Aprovado. Nara? Está aprovado também. Silene? Aprovado. Então, por unanimidade, o Conselho aprova a permanência, na verdade, da empresa Totem para fazer os trâmites para a certificação do Progestão nível 2. O item 6 da pauta são assuntos gerais. Algum conselheiro tem algum assunto que gostaria de trazer para discussão? Eu tenho, mas não é um esclarecimento. Eu vou colocar a situação, eu acho que a gente tem, né, enquanto conselho administrativo, tem que demonstrar aquilo que a gente delibera e aquilo que a gente pode tomar conhecimento, né? Porque chegou uma questão ligada à sucumbência, né?
eu faço um paralelo à reforma feita da Previdência do Bolsonaro. Tem situações que você toma ciência, você não vota sobre ela. Então, eu queria deixar isso um pouco claro. Eu, Nário, não lembro nenhuma votação do Conselho Administrativo, não teve, sobre esse assunto, porque simplesmente é uma questão de legalidade, até onde eu saiba, né? Só queria fazer esse esclarecimento. Eu até lembro uma fala da Sandra, que eu até usei como exemplo para explicar. Tem situações que é legal, tem que executar, tem que fazer, porém não traz contribuição para o Instituto nenhuma, nem, né, olhando na lógica, não foi exatamente essa palavra que você usou, Sandra, foi uma outra, tá? Na época. Mas é nesse sentido, não traz contribuição para o Conselho Administrativo, não traz uma contribuição para o Pauliprev. Era isso que eu queria deixar bem claro, tá bom? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, mas era isso, o Conselho Administrativo não tem como aprovar esse tipo de decisões que são de âmbito cunho legal e federal, não tem como. Isso mesmo, Nara. A questão da sucumbência ultrapassa a nossa competência de aprovação ou não. Não cabe ao Conselho deliberar sobre este assunto, porque isso é uma questão de Constituição Federal, isso é uma questão de leis criadas que independem da opinião do Conselho. Acredito, inclusive, que alguns do Conselho discordam da sucumbência ao servidor, do que o servidor pague a sucumbência. Alguns acham que o servidor tem que pagar a sucumbência, mas isso independe realmente da vontade do Conselho ou de qualquer, até independe da vontade do André. Ele pode ter a opinião pessoal dele favorável ou contrária à sucumbência, mas nada muda, nada altera essa opinião. Infelizmente, não cabe a nós. O que já se discutiu nesse conselho num passado, da sucumbência, era que a sucumbência ia para o instituto e não para o procurador da autarquia. No caso, ia para o advogado, para a empresa contratada, e não vinha para a autarquia. Isso se discutiu no passado, mas a sucumbência independe da nossa vontade. Pois não, Edu? Não, eu só queria colocar, pessoal, que depende da vontade do procurador, né? Mas é uma lei federal que os procuradores... Aliás, eu acho que para defesa, o procurador, se ele tem essa sucumbência, ele tem uma vontade maior de defender e de ganhar a causa, né? Ele não relaxa nas suas decisões, no seu trabalho, porque a sucumbência é uma vantagem que eles vão levando. É claro que a gente é taxado de que não fazer nada nesse sentido, mas não tem mesmo o que fazer o Conselho votar sobre isso, não. Eu acho que se os procuradores abrissem mão, beleza, seria bom. Ou se passasse para a Previdência, os valores da sucumbência, é outra história. Mas isso não é decisão mesmo do Conselho, e o que nós temos que fazer é pagar se perdemos alguma causa que foi... Porque, às vezes, o servidor vai na conversa de outro advogado e acaba movendo uma ação que não tem nenhum sentido, né? Então, quando a gente conversa com o servidor, que ele fala, o advogado falou que eu posso entrar. Tudo bem, se ele falou que você pode entrar, mas não se esqueça que você vai pagar uma sucumbência se você perder. Então, ele tem que estar ciente de que vai acontecer isso com ele, né? Isso é interessante a gente falar quando alguém falar para a gente que a gente está aqui, cobra a sucumbência e a gente não faz nada. Ô, Edu, tem até advogado que veio tirar satisfação comigo porque eu falei isso pro servidor, que pode ter sucumbência. E, né, daí ela falou para mim se eu indicava advogado, foi que eu não indicava nenhum, né? Ela procurou outro, hoje ela até me chamou para almoçar porque outro advogado falou para ela, ó, você pode ganhar? Pode, mas a chance é maior de você perder. Tô desse jeito, eu vou ganhar, você ganhando ou perdendo, mas pensando vendo o que tá acontecendo, eu prefiro não te defender. Tá vendo? Então vai de advogado para advogado também, né? O conselho não pode fazer Justamente. nada, só ajudar falando isso daí, apontando, né? Ótimo. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Pode falar, André.
Eu só acho, assim, duro, mas é a realidade, né? É o que o Fábio acabou de dizer, o Edu também reforçou. Eu não esqueço, uma vez saí da empresa, um colega falou assim, você não vai acionar aquela empresa? Eu falei, não. Ele falou, mas todo mundo aciona? Eu falei, mas eu não sou todo mundo, né? Então, você tem que analisar a sua situação e outra. É mais duro ainda, se o procurador está recebendo sucumbência, é que ele está fazendo um bom trabalho frente ao Instituto. Isso é fato. É a minha visão. Pois não, André. É só para deixar bem claro e reiterar o que a Sandra já disse. Não vou fazer juízo de valor, eu tenho opinião realmente própria a esse respeito, e às vezes ela diverge um pouquinho do André servidor para o André gestor, mas enfim, o que precisa ficar bem claro para o servidor é que não é vontade de conselho, do instituto ou de qualquer órgão público, viu? A sucumbência, inclusive, há cerca de 3 semanas atrás, saiu uma decisão no STF, porque havia o questionamento pela Procuradoria-Geral da República, e era uma norma de efeito vinculante sobre o pagamento de sucumbência para os advogados públicos da União. E de alguns estados, porque, inclusive, nós já tivemos questionamentos em sede de ação direta de inconstitucionalidade de legislações de outros estados que traziam na legislação a previsão da sucumbência. E o STF não só entendeu que é um direito do advogado público o recebimento, como caracterizou isso como verba de natureza alimentícia, limitando ela ao teto do ente local. Ou seja, os advogados do Poliprev, da Prefeitura e da Câmara Municipal, os advogados públicos que têm direito à sucumbência, eles ficam limitados ao teto, que no nosso caso é o salário do prefeito. Então, precisa ficar muito claro que não é um valor vertido para o Instituto, é um valor que é de direito do procurador, e tem algumas situações que são interessantes. Muitas das causas em que o servidor entra contra o Instituto, ele não entra só contra o Instituto, ele entra também contra o Tribunal de Contas. E, via de regra, hoje, o servidor, num passado não muito recente, ele estava ganhando ações em primeira instância e perdendo em segunda. Hoje, por conta da manifestação, principalmente do Ministério Público Estadual, que se manifesta nas ações, que tem que se manifestar, os servidores têm perdido essas ações. Nós continuamos tendo aqui no município alguns doutores, alguns advogados, direcionando servidores para entrarem com ação em relação a 14º, abono de Natal, licença-prêmio, sexta parte, situações que já estão pacificadas, se não em primeira instância, mas em segunda instância. E, em várias vezes, isso não é difícil de acontecer, a própria justiça determina o cumprimento de sentença naquilo que eles chamam de sentença educativa. Porque os advogados ficam entrando com ações pedindo gratuidade de justiça, entrando com recursos que só protelam a decisão daquela ação. Nós já tivemos servidores sendo multados, e aí a multa tem que ser recolhida ao CNPJ do Instituto, pela justiça entender que a ação do seu advogado foi apenas protelatória, ou seja, não é algo que cabe ao Instituto definir. Já está pacificado no país, não é uma característica do Poliprev ou do município de Paulínia, é do país como um todo. E aí, como a Sandra disse, cabe ao procurador não executar em alguns casos, em outros casos a sentença já vem com o pagamento. E aí fica a critério deles, lembrando que o procurador, não o do Poliprev, mas o procurador público, ele tem autonomia nos seus pareceres, ele tem autonomia nas suas defesas, porque pela própria formação ele é obrigado a fazer a defesa do erário público. Não é a defesa do Poliprev, a defesa do servidor, é a defesa do erário público. Então, ele tem uma responsabilidade sobre isso. E falando como diretoria do Poliprev, o que a gente pode fazer para tentar minimizar a situação dos
servidor, quando ele é condenado a pagar sucumbência, nós temos feito. E os nossos procuradores, eles não têm cobrado, por exemplo, a sucumbência com pagamentos à vista, eles têm sido maleáveis, com parcelamentos em 6, 12, até 18 vezes. E, para vocês terem uma ideia de como isso acontece, se o procurador daqui aceita um acordo, ele tem que peticionar esse acordo assinado no Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça homologue o acordo, para que dê legalidade naquele ato e na sentença transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, não se trata apenas da gente querer ou não querer, gostar ou não gostar. O cumprimento da lei. Como o Edu mencionou, as pessoas têm que estar cientes de que quando eles vão mover uma ação, eles correm o risco de perder. E nenhum advogado que moveu ação contra o Pauliprev até hoje, em detrimento das defesas terem sido boas ou ruins, por quem representava o Instituto, abriu mão de receber seus honorários. A mesma premissa vale para o advogado público, principalmente agora, após isso sacramentado pelo Superior Tribunal Federal. Então, eu só queria deixar isso bem claro, para que fique registrado que não se trata de boa ou má vontade, ou sequer vontade de qualquer conselheiro, conselho ou diretoria executiva. É uma previsão legal e um direito do advogado público, direito ao qual o advogado privado já tinha desde sempre. Correto. Perfeito, Acho que a André. Sandra saiu. Não, aí não, menino, tô aqui doido. Saiu no microfone da tela só, já achei ele. Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Ô, Sandra, deixa eu tirar uma dúvida. Ô, André, Claro. muito desses casos, o servidor pode procurar o Instituto, inclusive, para tirar a sua dúvida, né? Antes de partir para o advogado propriamente dito, né? Sempre. Sempre, né? Perfeita colocação, Edson. A gente sempre sugere que primeiro entre com o pedido administrativo e venha conversar com a gente, até para que o servidor tenha clareza na informação e consiga administrar a decisão que ele vai ter que tomar. Via de regra, por exemplo, uma das situações que a gente tem se deparado muito, que é o histórico que as pessoas ainda acreditam em relação ao Pauliprev, é em relação à aposentadoria especial, em que as pessoas entram na justiça sem fazer o pedido administrativo, tendo que pagar, às vezes, as custas para o seu advogado, que vai conseguir para ele exatamente a mesma coisa que o Pauliprev concede hoje, de maneira gratuita e com muito mais rapidez do que esperar uma sentença judicial. Claro que a gente não vai tentar desmobilizar o servidor daquilo que ele acha que ele tem direito. Todo mundo tem direito de fazer aquilo que ache melhor para a sua demanda, mas sempre busque primeiro as informações. Nosso departamento jurídico está aqui à disposição para estar atendendo, para estar dando parecer. Então, a gente sempre sugere que antes converse com o Pauliprev, aí depois tire a dúvida a respeito daquilo que ele vai ingressar na justiça, para tentar minimizar a chance de perder e ter que pagar despesas pessoais, que depois, no final das contas, ele não vai ficar satisfeito e vai reclamar do Pauliprev de qualquer maneira. Mas tem muitas ações contra a prefeitura também, né? E aí não tem onde procurar informação, porque a Pauliprev é mais fácil de procurar do que na prefeitura. A prefeitura é mais difícil, né? Aí procura a gente, naquilo que a gente puder dar uma informação, dar uma orientação, a gente dá. Silene. Ótimo. Não, eu queria falar, André, que antes, agora a gente tem a Pauliprev para ir lá procurar, departamento jurídico. Mas quando eu aposentei em 2015, você ia da Pauliprev, não tinha orientação. E também não tinha uma resposta, uma explicação, um esclarecimento. Era tudo assim. Não é porque não é. Mas o fulano está recebendo e Beltrano não. Isso aí não é comigo. A gente só aplica o que a gente aplicar aqui. Você nunca conseguia falar com um diretor, com um presidente ou com um departamento jurídico. Eu nem sabia que tinha um departamento jurídico na Pauliprev
antes de vocês. Então, muitas ações que está tendo ainda, né, que estão correndo ainda, porque o advogado recorreu, é daquele tempo, de quando você ia pedir informação e ninguém sabia nada. Eu sou um exemplo, eu fui lá várias vezes pedir informação. Aliás, eu ia quase todo dia, uma vez por semana, praticamente. E pedir informação, perguntar por que não estava sendo feito. E nunca tivemos essa orientação. E essa palavra sucumbência, eu aprendi agora, recentemente. Quer dizer, lá naquela época também não tinha essa orientação, né? Que talvez não valesse a pena você brigar por 30 mil reais, 20 mil reais, 15 mil reais. Se você perder, você ia ter que pagar uma porcentagem disso de sucumbência. Então, tem muitos servidores que eu conheço, a gente conversou a semana passada sobre 2, que elas entraram antes quando a informação ainda estava muito truncada ou nem existia. É só um desabafo. E a gente está aqui para ouvir, está tudo bem. Só lembrando, Sirlene, que assim, uma coisa que eu sou recorrente em falar nas reuniões, os conselheiros já estão cansados de me ouvir, né? Mas porque as pessoas que assistem ou leem as nossas atas tem que gravar isso. Eu sempre digo que a gente, por mais algum tempo, mais alguns anos ainda, nós vamos continuar administrando problemas que nós recebemos do passado. Mas nós começamos um mandato em 2019, é um mandato relativamente recente entre a vida útil toda do Instituto, que começa em 2001. Então, no futuro, provavelmente, todas essas servidores que nos procuram hoje vão estar informados. Os casos passados, a gente vai ter que continuar administrando, quer seja na esfera do Tribunal de Contas, quer seja na esfera judicial. O que a gente precisa fazer é deixar claro, deixar transparente para o servidor como é que é a atuação do Instituto. Eu não posso falar por quem veio antes de mim, nem por quem virá depois. O que eu posso garantir é que nós temos um grupo de servidores hoje de carreira, que são competentes, são interessados em que, enquanto eu estiver no Instituto, eles vão atender o servidor, assim como eu faço questão de atender todos que me procuram. Às vezes eu não consigo atender todos com a rapidez que eu gostaria, mas eu não fecho as portas para ninguém, porque eu acho que se nós estamos aqui, nós estamos porque existe o servidor que contribui. E se ele é o nosso maior patrimônio, por que não atendê-lo com humanização, recepcioná-lo e orientá-lo? A decisão é sempre do servidor sobre aquilo que ele vai fazer, mas nos cabe a tratar ele sempre com aquela transparência e clareza que ele merece ser tratado, e principalmente para que ele tenha todas as informações para que tome a melhor decisão possível, dentro da nossa esfera administrativa, com a legalidade que nos é permitida. Se a gente primar por isso, os servidores podem até não gostar daquilo que eles ouvem, né? Porque a gente não consegue resolver todas as demandas. Mas daqui a 2, 3 anos, ninguém vai poder dizer que ele foi enganado pelo Pauliprev. Enquanto eu estiver aqui, é assim que vai ser. E disso eu não tenho dúvida. Por isso que eu resolvi me manifestar. Porque muitas pessoas estão sendo penalizadas por coisas do passado, das quais você não tem responsabilidade, o Instituto atual não tem responsabilidade, né? Porque vocês estão buscando um novo caminho de orientação muito mais claro, muito mais aberto, né? Com mais evidência dos fatos. Então, eu acredito que no futuro, logicamente, não terá mais essas dúvidas, mas que o que está acontecendo hoje, né, recente, é fruto de um passado que não foi muito bem administrado, nós não temos dúvida, mas eu não acho que a gestão atual é culpada por isso. Isso eu tenho que deixar registrado e claro. Eu não acho que a gestão atual, que os funcionários atuais são culpados por isso.
Eu só sinto que de 2001 até 2015, 16, 17, nós não tínhamos orientação adequada e suficiente. Até 2018 nós não tínhamos. 15, 16 ainda está muito antigo. Prefiro falar mais para frente. Feito, gente. Todo mundo já sanou todas as dúvidas. Então, eu encerro mais uma reunião do Conselho Administrativo dessa noite, exatamente às 20 horas, agradecendo a presença de todos, a colaboração, a participação, e fiquem todos bem, se cuidem e continuem ficando em casa. Obrigada, gente. Beijo para todos. Saudade de todo mundo. Boa noite. Até o próximo.